meus queridos, sejam bem-vindos a mais um culto, mais uma quarta de ensino da Palavra do Senhor, aqui na Igreja de Cristo Central. Que nesse momento você possa ficar atento ao que Deus tem para falar ao teu coração, através do louvor, através da palavra, tudo aquilo que Ele tem reservado, preparado para ti. Se você está assistindo esse vídeo hoje, ou em algum outro dia, pode ter certeza que Deus tem um propósito. Deus tem uma palavra para entregar para ti. Então que você possa se voltar mais para Deus, que você possa se voltar mais para aquilo que Ele tem preparado para ti. Glória a Deus, vamos louvar. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Os dias só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem ser todos
tão bom quando a gente consegue tirar realmente aquele tempo para falar com Deus. É muito importante quando a gente tem Deus como nossa prioridade. A palavra do Senhor fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Por isso eu entendo, quando eu leio essa palavra, que Deus, Ele precisa ser a prioridade nas nossas vidas. Ele precisa ser o centro de tudo nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende quando as coisas dão errado, mas tudo acontece no tempo do Senhor, debaixo do propósito do Senhor, porque Deus tem sempre o melhor para nós. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente possa entender isso, que a gente possa absorver isso, ter isso como a nossa verdade e ter Deus como a nossa prioridade. O centro de tudo precisa ser o Senhor. Que através desse hino você possa entender. Esse é o momento, esse hino fala justamente disso. É Deus falando para você que enquanto Ele for prioridade na tua vida, pode vir o que vier, tudo pode acontecer, mas Ele é o Deus, Ele é o Senhor da tua vida, e nada vai te suceder, porque Ele é a prioridade na tua vida. Louvemos ao Senhor. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Se dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo te adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo te adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você Ele abrirá, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Ele vai te honrar.
Receba essa palavra na tua vida hoje. Glória a Deus. Olá a todos da família ICC, estamos aqui hoje nesse culto de ensino para aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Eu já convido a você, desafio a você para estar dando aí um like, aí nesse joinha e compartilhando com seus familiares, com seus amigos, com todos aqueles que você quer que esta palavra chegue até os seus corações. Bom, hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante, muito contextualizado nos nossos dias, que é boas recomendações em tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos em que as informações estão muito desencontradas. Na verdade, parte da mídia diz uma coisa, parte da mídia diz outra coisa, e a gente fica realmente sem saber em quem crer, em quem acreditar. Então, hoje, através dessas recomendações que o apóstolo Paulo fez para a igreja dos Filipenses, nós vamos juntos aprendermos também essas recomendações para as nossas vidas. Mas antes, enquanto você compartilha e dá o seu joinha aí, nós vamos estar orando a Deus. Deus, muito obrigado por mais essa noite de ensino, de aprendizado, que a Tua palavra venha fazer a diferença na nossa vida. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 4, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, e eu sempre gosto de dizer que se fosse nos dias de hoje, Paulo estivesse escrevendo esta mesma carta para nós, não seria aos Filipenses, mas sim aos cearenses. Então, você que está aí nos assistindo, receba essas boas recomendações que Paulo fez aos Filipenses e que agora está chegando até nós também, os cearenses. Paulo aqui ele está exortando os irmãos da igreja de Filipe. Paulo está os convocando para que eles possam observarem e obterem algumas virtudes básicas que eles precisariam estar. Primeiro é a questão do regozijo, da grande alegria. Paulo, no versículo 4, ele vai dizer assim: alegre-se sempre no Senhor. Também Paulo vai tratar da moderação que a gente tem que ter com todas as pessoas. O versículo 5 vai nos ensinar isso. E também Paulo nos ensina a sermos constantes na oração e não darmos lugar à ansiedade. E um quarto ensinamento de Paulo é que ele nos ensina a estarmos meditando em coisas excelentes dessa vida. Então, partindo aqui deste pressuposto,
em que Paulo está ensinando a igreja de Filipe, e hoje nesse culto de ensino nós também podemos aprender mais e mais do Senhor. Nos tempos difíceis que nós estamos vivenciando, nós não podemos perder o bom humor, a alegria de Deus na nossa vida. São momentos difíceis, onde muitos estão perdendo seus entes queridos, muitos estão vendo a situação financeira, econômica do nosso país piorar. Nós estamos vivendo e vivenciando uma crise política sem igual, praticamente nunca vista na nossa nação, onde os políticos, eles debatem, eles se criticam, e onde parece que não chegam num comum acordo. Isso entristece muito as pessoas, isso entristece aqueles que pensam, que têm uma boa fé, aqueles que querem ver a nossa nação progredir, e ficamos aí totalmente entregue a uma confusão política, em meio a uma grande pandemia, onde o medo, onde a depressão, junto com a ansiedade, síndrome do pânico, vem causando na vida das pessoas. Mas mesmo nesses momentos de tristezas, momentos de choro às vezes, momento de preocupação, a palavra de Deus vem nos ensinar que nós não devemos perder a alegria que está dentro de nós. Por isso, o apóstolo Paulo, ele começa a recomendar à igreja de Filipe, aos filipenses. Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se. Aqui, essa igreja está vivendo um momento difícil também. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que havia uma certa disputa, uma certa discórdia entre alguns irmãos naquela igreja. Uns pensavam de uma forma, outros pensavam de outra, e Paulo vem exortando, e quando chega aqui no versículo 4, Paulo vem dizer: olha, vamos acabar com tanta discórdia, e vamos deixar isso de lado, e vamos viver a alegria do Senhor. Como disse em Joel, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E mesmo em tempos difíceis, nós não podemos perder o bom humor da vida. Paulo, ele diz: olha, eu vou dizer não só uma vez, mas eu vou dizer mais de uma vez. Alegrem-se, alegrem-se. Por que, irmãos, que nós devemos nos alegrar em meio a dias tão difíceis? Primeiro, porque Deus nos tem poupado a vida. Deus tem sido misericordioso para conosco, para com a nossa família. E é motivo, sim, de alegria estarmos vivos ainda e podermos servir a Deus, podermos abençoar outras pessoas. Então, a alegria do Senhor é aquilo que nos fortalece em meio a tempos difíceis. Na verdade, cada um de nós precisamos estar com o nosso bom humor em alta. Estou falando o bom humor e não o mau humor. Porque existe um humor que denigre a imagem do outro, né? Eu gosto sempre de dizer que quando alguém lhe conta uma história engraçada, essa história, ela vem de Deus quando todos conseguem se alegrar. Mas quando um se alegra em detrimento da tristeza do outro, este não é um bom humor, é um mau humor. Então Paulo está dizendo: olha, alegre-se. Vou dizer para vocês novamente, estejam sempre alegres. Gente, é difícil nesses momentos de tensão, de dificuldade, de preocupação, nós ainda transmitirmos um sentimento de alegria. A Bíblia diz que a gente deve sim chorar com os que choram, mas a gente também deve se alegrar com aqueles que estão alegres. Paulo nos recomenda, em primeiro lugar, não perca a alegria que
está dentro de você. Não deixe com que a situação venha tirar de você o seu bom humor. Não fique de mau humor por causa da situação que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele também recomenda à igreja de Filipenses, e hoje traz para nós a necessidade que nós temos de expressarmos o amor, né? O versículo 5 diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E ele coloca um ponto e começa de novo dizendo: perto está o Senhor. O que Paulo está dizendo para aquela igreja, está dizendo para nós, é que nós devemos expressar o amor que nós sentimos em Deus para as pessoas. Todos nós que somos da família CC, sabemos do lindo projeto que nós temos chamado Missão em Ação. E o projeto Missão em Ação, ele visa ir até as pessoas e apresentar a elas o amor de Deus. Na verdade, ao irmos fazer missão, levar alguns benefícios à comunidade, o nosso foco principal é que através daquele nosso serviço, através do nosso esforço, através de tudo que nós fazemos, o principal propósito, o principal foco é que as pessoas possam conhecerem, experimentarem na prática o amor de Deus. E Paulo diz que a gente tem que fazer isso porque o Senhor está perto. Então, não guarde o amor que você tem de Deus, que você pode repartir esse amor com as demais pessoas. Não guarde. Você tem que expressar este seu amor. Você tem que distribuir este amor no seu meio, no seu convívio, na sua família, nos seus amigos, por onde você anda. Que o rastro que você deixa seja da expressão máxima do amor de Deus. É tempo de amar. Romanos, capítulo 12, no versículo 9, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo agora a outra igreja, aos romanos, ele diz assim: o amor deve ser sincero. Então, quando nós formos espalhar a expressão do amor de Deus, deve ser com sinceridade. E o versículo 9 diz assim: odeie o que é mal e apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros, diz o versículo 10, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Paulo aqui havia aprendido este amor com o próprio Jesus, que amou o mundo de tal maneira que se entregou em uma cruz no nosso lugar. Paulo pensa aqui como Jesus pensava. Não existe amor maior do que o amor de Cristo, porque é um amor capaz de dar a sua vida em favor dos seus amigos e também dos seus inimigos. Então, quando nós formos expressar este amor de Deus, deve ser com sinceridade, com o objetivo de fazer o que é bom, dedicados a amar a todos e em valorizar as outras pessoas. Este é o amor de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O versículo 17 diz assim: desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque neste mundo nós somos como Ele. E o versículo 18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então percebam vocês
que primeiramente Paulo diz assim, não perca a alegria, não perca o bom humor, mas também não deixe de expressar o seu amor às outras pessoas. Que nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, vamos passar por esses dias de bom humor. Vamos demonstrar e expressar às demais pessoas este amor que está em nós. Que este amor que está em nós não é só nosso, é o amor que Deus nos deu de graça. E a Bíblia diz, dai de graça aquilo que de graça você recebeu. Que Deus continue nos fazendo cada dia mais pessoas amorosas nesse mundo de ódio, nesse mundo em que a tendência nos finais dos tempos é que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. A Bíblia não diz o amor de todos, mas a Bíblia diz o amor de muitos. Que vocês sejam dos poucos, uma das poucas pessoas a não esfriar o seu amor. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. Nós devemos amar na vertical a Deus, mas não podemos esquecermos de amarmos também o nosso próximo. E a Bíblia diz que tem que ser como a nós mesmos. Tudo que você quer de bom para você, queira de bom também para o seu próximo. Derrame, expresse este amor de Deus que está no seu coração e na sua vida. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos substituir a ansiedade pela oração. Interessante, esses tempos difíceis cada vez mais têm deixado as pessoas ansiosas. E a ansiedade não é excessiva, ela não é algo bom para as nossas vidas. Por isso que lá no versículo 6 da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E você que está nos assistindo, o que tem te feito andar ansioso? A Bíblia diz que ao invés de andarmos em ansiedade, nós devemos, às vezes, olhar para as coisas simples e pequenas dessa vida. E a palavra de Deus vai nos ensinar a olhar até para os pardais. Olhe para os pardais, eles não trabalham, eles não têm um salário, eles não têm uma renda fixa, mas o Pai deles, o Criador deles, os alimenta todos os dias. A Bíblia nos ensina a olharmos para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, eles não tecem o tecido que lhes dá a beleza. Mas a Bíblia diz que nem mesmo o rei Salomão foi capaz de se vestir como um deles. Que nesses dias de ansiedade, que nesses dias difíceis, nós venhamos aprender a olhar para as coisas simples dessa vida e perceber que o Deus que alimenta o pardal, o Deus que veste bem o lírio do campo, Ele está também no controle das nossas vidas. Por isso esse versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ao invés de você ficar conjecturando, imaginando, pensando, futurando as coisas, a palavra está nos orientando, está nos aconselhando a nós trocarmos toda a nossa ansiedade pela nossa vida de oração. Apresente as suas dificuldades, apresente os seus temores, apresente os momentos difíceis que você está vivendo nos dias atuais. Coloque essas coisas debaixo dos seus joelhos, se tranque no seu quarto em secreto, apresente tudo isso a Deus, os seus pedidos, as suas súplicas. Faça isso como
ação de graça, agradecendo a Deus. Deus, eu não entendo o porquê de tudo isso, mas eu quero dar graças ao Senhor. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade do Senhor. Então, troque a ansiedade pela vida de oração, porque o versículo 7 vai nos dar a resposta, dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Perceba que quando a gente troca a ansiedade pela vida de oração, nós vamos receber a paz de Deus, a tranquilidade, a certeza, a confiança e segurança que Deus está conosco, que Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes, como diz a palavra de Deus, a paz vem até em meio à guerra. Eu não sei que tipo de luta, de guerra, de batalha que você tem enfrentado nesses dias difíceis, mas o Senhor, general de guerra, está com seu exército para pelejar por mim e por você. Não é uma luta humana, é uma luta espiritual. Essa paz que Deus nos dá, ela excede todo entendimento. E quando recebemos essa paz, e Jesus mesmo diz: a minha paz eu vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Porque a paz que eu vos dou, ela excede todo entendimento. Essa paz guarda os nossos corações. Essa paz guarda a nossa mente em Cristo. Nós não vivemos inquietos, nós não vivemos indecisos, nós não vivemos com pensamentos extras àquilo que Deus quer que a gente pense. Talvez você, em meio a essa situação difícil que nós estamos vivendo, possa estar inquieto, possa estar impossível, possa estar com a sua mente, às vezes não está conseguindo dormir durante a noite. Quantas e quantas pessoas estão com as suas mentes cheias, carregadas, lotadas de tantas preocupações, de coisas que você não vai poder resolver sem ficando acordado. Na verdade, quando acordamos à noite, é para orarmos, para apresentarmos ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas. O Salmo 94, versículo 19, a Bíblia diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Louvado seja o Senhor. Se você tem andado ansioso de tal maneira que essa ansiedade já está dominando você, ore ao Senhor, apresente as suas dúvidas, as suas queixas, as suas indagações ao Senhor, que Ele vai exceder até o teu entendimento e Ele vai trazer consolo e alívio à sua alma. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, há um versículo que diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Arranque essa ansiedade do seu peito, arranque essa ansiedade da sua alma e lance essa ansiedade para Deus, porque Ele está cuidando, continuará a cuidar de mim e de você. Em terceiro lugar, nós já aprendemos em primeiro lugar que uma coisa que nós não podemos deixar é perder a alegria. Segundo, nós devemos espalhar o amor de Deus. Nós devemos espalhar o amor de Deus. Em terceiro, a gente tem que substituir a ansiedade pela vida de oração. Em quarto, nós precisamos, nesses momentos difíceis, realizar as boas práticas. O versículo 8, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo está nos convidando, nos convocando a vivenciarmos e a realizarmos as boas práticas. Aqui ele vai fazer uma lista daquilo que é verdadeiro. Então, tudo aquilo que é verdadeiro, irmão, apegue-se a isso. Apegue-se a isso. Não dê lugar à mentira, né? A verdade sempre vence a mentira. Paulo está dizendo, apegue-se, realize tudo que é verdadeiro. Também ele diz assim, tudo que é nobre, né? Aquilo que é apurado, aquilo que é bom. Ele diz, apegue-se o que é correto, realize isso. Quando você tiver que decidir entre o que é errado e o que é correto, vá para o correto. Deus está sempre do lado daquilo que é verdadeiro, daquilo que é nobre, daquilo que é correto. Paulo diz, tudo aquilo que é puro. Nesses momentos difíceis, evite as coisas impuras dessa vida. Procure buscar mais pureza através da oração, da santidade, do jejum. Tudo o que é amável. Tudo aquilo que é e expressa o amor de Deus. Tudo o que é de boa fama. A Bíblia nos ensina, como cristão que somos, a andarmos dentro do caminho correto. Andarmos baseados nessa verdade. Vivermos a pureza de Deus em nossas vidas. Vivermos e distribuirmos e sentirmos o amor verdadeiro. Ter boa fama, bom testemunho. E ele encerra dizendo, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, realize as boas práticas. Viva a verdade, seja nobre, seja correto, seja puro, seja amável, seja alguém que tem uma boa fama, um bom testemunho. Faça isso para a honra, louvor, em nome de Jesus. Colossenses 3, versículo 17, diz assim, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quer comais, quer bebais, façais tudo em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Tudo que fizerem, façam em nome do Senhor. Façam aquilo que agrada o coração de Deus. E em quinto e último lugar, Paulo ensina aos filipenses e nós também aos cearenses a aprendermos e desejarmos seguirmos os bons exemplos. Versículo 9 de Filipenses 4 diz assim, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Lá na carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, Paulo diz assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, tem muita gente seguindo, tanta gente nas redes sociais, mas tanta gente que não tem uma postura cristã. E eu sempre gosto de dizer para as pessoas, faça o que eu faço, mas não aquilo que eu digo. Porque às vezes as pessoas nos mandam a gente fazer muita coisa, mas ao olharmos para a vida delas, a gente não percebe que essas mesmas pessoas fazem o que nos mandam fazer. Paulo está dizendo, imitem aquilo que é de Cristo em mim. Quando vocês olharem para a minha vida, que vocês vejam aquilo que eu imito a Cristo, aquilo que eu não imito, não sede meus imitadores. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Paulo encontra aquele homem na Porta Formosa, ele
Pedro e João encontram aquele homem na Porta Formosa, lá em Atos capítulo 3. Pedro e João, no versículo 4, eles olham para aquele homem e fitam os olhos nele, e aquele homem havia pedido uma esmola a eles, e eles olham para aquele homem e dizem assim: olhem para nós. Interessante que Pedro e João não disse que ia dar esmola ou que não ia dar. Eles olharam para aquele paralítico e disse assim para eles: olhe aqui para nós. Ou seja, eles queriam atrair a atenção do homem para aquilo que realmente eles eram. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Hoje, a gente sai de carro, a pé, nesses sinais, nós encontramos muita gente com aquela plaquinha: estou com fome. E às vezes a gente se compadece e dá uma ajuda, seja financeira ou seja em alimento, mas nós não temos mais alguma coisa para dar, a não ser aquilo que nós dispomos. Quando eles mandaram aquele homem olhar para eles, a intenção deles era que aquele homem percebesse que o que eles tinham para dar para aquele homem era muito maior do que aquele homem estava precisando. E no versículo 6, Pedro diz para aquele homem: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, te levanta e ande. Oh, louvado seja Deus. Que eu e você venhamos ter mais do que o material para dar para as pessoas. Que nós venhamos ter princípios e poderes espirituais para resolver o problema daqueles que perecem, daqueles que choram. Eu encerro dizendo, nesses momentos difíceis, não perca a alegria que está dentro de você. Este é um bom momento de nós expressarmos e derramarmos o amor de Deus que está em nós. Nesse momento, onde muitos irão se corromper, os seus princípios, os seus propósitos, nós precisamos nos colocar as boas práticas de Deus na nossa vida. Que você possa seguir o exemplo de pessoas íntegras, honestas, que vivem e pregam a verdadeira paz em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, um ótimo restante de semana, e domingo estaremos aqui no nosso culto de Páscoa, algo maravilhoso que estamos planejando e você não pode ficar de fora. Faça a sua oferta aqui, seu dízimo, sua oferta, seja mantenedor da casa de Deus. Faça a prova dele, que ele vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sob medida, sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.